Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um momento de muita alegria e muita satisfação para mim, que sou o diretor responsável da RC Esportes, pelo aceite desse convite, né, para gestores e diretores de escolas, para que nós possamos conversar, para que nós possamos trocar ideias, para que a gente possa discutir efetivamente de que forma que soluções, de que forma que possibilidades, de que forma que alternativas possam ser ajustadas nesse momento de tantas incertezas, de tanta dificuldade para quem atua no mercado escolar, para quem atua e se direciona no mercado escolar, né? Eu acabei escolhendo a plataforma Zoom pela oportunidade que é dada para o debate, para a conversa, para a troca de ideias, para todos esse cenário. E fica aqui um canal aberto para que a gente efetivamente possa trocar algumas experiências disso que nós vivenciamos em 2020. Eu vou me permitir uma breve apresentação para vocês entenderem um pouco o porquê desse convite e o porquê do meu posicionamento. Eu me chamo André Rimoli Costi, eu sou o fundador da RC Esportes, que é uma assessoria esportiva que vem atuando no segmento escolar, desde escolas de educação infantil até ensino médio, hoje com uma operação nacional já há 13 anos. A empresa fez agora, dia 15 de outubro, dia do professor, 13 anos de vida, já é uma adolescente. E eu sou formado em graduação plena de educação física, fiz uma carreira, ainda tenho, né, minha carreira acadêmica, vim do esporte de rendimento, mas passei por todos os processos da minha carreira acadêmica, as minhas especializações. O meu mestrado é em administração de empresas, onde eu me especializei em estratégia competitiva de mercado, né? Então, na minha dissertação de mestrado e em todos os meus papers publicados, sempre discutindo e verificando quais são as possibilidades da competitividade para esse mercado. Então, a RC está extremamente posicionada no mercado escolar. Nós sentimos todas as dores possíveis e imagináveis nesse ano de 2020 pela nossa atuação, né, pelo cerceamento da atuação e por essa dificuldade grande da retomada, de entender de que forma que pode ou não. E é por isso que eu trago quis trazer essa reunião para nós podermos efetivamente bater um papo sobre esse cenário, de que forma que estratégias competitivas podem facilitar esse processo de retomada e que possam também ajudar as escolas a pegar uma atração em 2020. Acho que todo o ambiente escolar, de forma geral, ele precisa pegar uma atração para poder chegar em 2021 numa condição diferenciada, né? E quando eu falo de pegar uma atração, está muito relacionado à transmissão de segurança por parte do trabalho que é desenvolvido dentro das escolas, da forma como a proposta de retomada está estabelecida, para que esse trabalho ele crie uma identidade, para que esse trabalho ele crie uma segurança para as famílias, para que o processo de rematrícula seja facilitado, para que o fim de 2020 fique com aquela sensação de um jogo ganho, né? Aquela analogia muito grande de alguns jogos. Às vezes você veio de um jogo super difícil ou de uma situação ali super adversa. Às vezes o jogo até termina como derrota, mas você termina bem aquele jogo, você termina bem aquela luta, né? Fazendo uma analogia do esporte, que é de onde nós viemos, cria aquela sensação de uma expectativa para o que vem na sequência. Então, hoje, em termos de planejamento estratégico para a RC, o que a gente tem tratado aqui, efetivamente, é ganhar uma couraça, ganhar um tônus nesse final de 2020, para que, efetivamente, 2021 seja um ano um pouco mais efetivo e equilibrado. E o que eu trago nesse cenário? E já deixo aqui o convite, tá?
para quem estiver participando, vocês fiquem totalmente à vontade, via chat, ou se quiser abrir o microfone para poder falar, não tem problema, a ideia é efetivamente a gente bater papo para nós entendermos e juntos aqui encontrarmos algumas possibilidades. Eu não vou falar de prospecção de mercado, eu acho que tem muita gente já criando esse cenário e eu acho que as escolas têm as ferramentas, eu acho que o marketing digital, que é uma forma que a RC está super bem posicionada nas redes e tudo, mas acho que é um formato que as escolas tendem a usar melhor, facilitar o processo de ferramentas, né? O processo de ferramentas de inbound, que é todo esse processo externo, né? Na internet. Então, links, páginas de captura, WhatsApp web, e-mails, blogs, enfim, tudo isso, o que não era muito bem trabalhado precisa ser trabalhado, porque agora se torna uma ferramenta muito poderosa nesse processo de retomada, de comunicação, no processo de comunicação de rematrículas e tudo mais. Mas o que a gente traz em termos de experiência foi que hoje nós temos uma operação nacional e cada estado que nós atendemos tem uma particularidade muito grande nesse processo de retomada, né? Mas eu vou pegar como um calcanhar de Aquiles o maior estado que a gente atende, que é São Paulo, com o processo da retomada agora em outubro. Então, onde nós voltamos, o que a gente percebe? Um clima de desconfiança muito grande por parte das famílias, um pouco de medo, e o medo não se julga, né? O medo se trabalha, se entende, se acolhe e se acomoda. Mas a quebra de objeções ela foi muito interessante nesse processo de construção, né? Então, foi dado o decreto que as atividades extras poderiam voltar, nós voltamos em algumas escolas, não foram todas as escolas que toparam, e é por isso até que eu quis trazer essa reflexão para que gestores possam tomar a decisão da forma como lhe cabe melhor. As escolas que fizeram a opção de retomada, dentro de protocolo, dentro de estruturas, dentro de um planejamento bem estabelecido, elas tiveram um sucesso muito maior de engajamento das famílias do que as escolas que não voltaram. Mesmo para as atividades extras e as atividades de apoio. Nós montamos um programa que nós chamamos de Programa de Acolhimento Familiar, onde nós trazemos as crianças para atividades esportivas e recreativas, não necessariamente com atividades de modalidades esportivas direcionadas. Uma recreação esportiva, muito mais para cuidar da parte de higiene mental da molecada, que sofreu muito com esse período de pandemia, né? Então, nós montamos um programa desse, de 2 horas pela manhã e 2 horas da tarde, para essas escolas, que foi também trabalhado junto com a parte pedagógica do que é possível ser trabalhado por essas escolas, né? E esse trouxe um resultado muito interessante mesmo. Por quê? A primeira semana, ali na semana do dia 7 de outubro, um clima de muita desconfiança, poucas crianças aderiram. A segunda semana, já percebemos um aumento efetivo e das crianças que se propuseram a participar do programa, das que tinham contratos conosco, das modalidades, praticamente nós tivemos um retorno de 100% das crianças para essas atividades. E por que isso foi importante? Porque a quebra de objeção da família nesse momento, ele está muito relacionado à capacidade pelo modelo de consumo. A estratégia competitiva, ela estuda demais como que as pessoas tendem a consumir. E a pandemia, ela trouxe um modelo de consumo totalmente diferente comparado ao que nós tínhamos anteriormente, né? As pessoas hoje, elas querem consumir comodidade, segurança e principalmente resultado. As pessoas hoje, elas não estão mais afim de consumir o consumo pelo consumo. Muito, porque todas as estratégias gestoras possíveis e imagináveis pelas famílias, pelas escolas nem se fala, né? As pessoas não entendiam muito para que servia uma reserva financeira, esse ano entenderam, meio que na marra. A dinâmica e cuidado, o comportamento empático com os funcionários, com os colaboradores, com os profissionais envolvidos, com as famílias, né? Entender cada caso.
mantendo, claro, os princípios e os propósitos da instituição. Acredito que a cultura organizacional nesse momento, né, que são a missão, visão e os valores institucionais, eles foram muito fortes nesse momento. E quem tem isso muito bem trabalhado, muito bem definido, muito bem estruturado, acabou tendo um cenário muito mais próspero nesse momento, né? Então, a segurança pela cultura organizacional, a segurança pelo modelo de comunicação adotado, a segurança pela forma na qual as famílias foram conduzidas nesse período foram muito interessantes. Então, o que eu trago para vocês que estão aqui batendo papo, e volto a repetir a hora que quiserem, fiquem à vontade para nós conversarmos, foi essa experiência das escolas e dos colégios que acabaram fazendo a opção de voltar através das atividades esportivas, porque era o que era permitido, pelo menos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, né, capital. Então, esse clima de desconfiança, ele foi quebrado, esse clima de desconfiança ele foi ajustado perante as famílias e proporcionaram um processo de retomada dessas atividades de uma forma mais acomodada, mais equilibrada e que vai facilitar o processo de rematrícula. Então, o que eu vejo, pela experiência que eu tenho como gestor, né, e por anos de experiência tratando no ambiente escolar, o processo de rematrícula para as escolas nesse momento, ele está muito relacionado com as experiências que as famílias terão nesse final de ano. E volto a repetir, independente de qual vai ser a campanha, qual vai ser o modelo de estrutura, qual vai ser o modelo de resultado que vocês vão propor para o seu espaço, as estratégias de marketing de venda, de captação de alunos, se vai ser através de redes sociais, de um banner, de um outdoor, de um folheto, de um impresso, de Google, não importa. Hoje, o modelo de consumo pós-pandemia e que vai se arrastar agora, daqui para frente, o modelo de consumo está pautado nos resultados e na experiência. As pessoas elas querem uma experiência com garantia de resultado. As pessoas começaram a entender nesse período de pandemia que é possível se comprar uma promessa desde que essa promessa seja cumprida. E as pessoas passaram a dar mais valor para algumas coisas que não eram antigamente. Então, essas escolas e as escolas que nós prestamos, né, consultoria e assessoria, que voltaram, que estão pegando essa tração, que estão colocando em prática, né, a oportunidade que foi dada nesse período de retomada da pandemia, elas fatalmente vão conseguir criar um cenário mais próspero das rematrículas e muito provavelmente vão conseguir aplicar um processo de reajuste de mensalidade. E por que eu digo de reajuste de mensalidade? Porque agora está uma brigaiada danada, uma queda de braço enorme entre gestores, pais e por conta desse processo. A organização da comunicação para as escolas, ela é muito importante nesse momento sobre principalmente a capacidade de fazer a promessa para os resultados, quais são os resultados esperados por essas famílias e pelas famílias que estão procurando vossas escolas, de que forma que isso pode ser ajustado. Só que as escolas que estão tendo experiência de crianças dentro da escola nesse período de pandemia, né, nesse período pós aí, enfim, né, é tão confuso isso, mas nesse período de abertura, né, e de liberação de algumas atividades, de alguns trabalhos, elas estão ganhando corpo e estão criando cada vez mais uma sensação, uma memória afetiva nas crianças e um comportamento subjetivo e abstrato nos pais que as coisas que voltaram para a sua normalidade. E o que está dentro de uma normalidade não há o porquê de não ser cobrado, de não ser estruturado, de não ser trabalhado, de não ser imposto. Então, fica um convite para uma reflexão para os gestores que estão aqui conosco hoje e mais uma vez, muito obrigado, né, por vocês dedicarem o tempo de vocês aí para poder ouvir. Entender que é muito importante
esse processo de retomada com as atividades que estão liberadas, para que pouco a pouco o espaço e o ambiente escolar volte, e não que não seja, mas que volte a ter um nível de percepção de segurança por parte dessas famílias. Então, essa estratégia do acolhimento familiar através de atividades esportivas, através de atividades recreativas, dentro de um protocolo de atividades, as crianças não se tocam, a caracterização do jogo não existe, o distanciamento é trabalhado, onde é possível ser feito em ambiente aberto, é ali que pode e deve ser feito, né? Tem feito dias lindos, né? Daqui para frente a temperatura esquenta, sabe que o risco de contaminação em ambientes externos e ao sol, ele diminui praticamente para uma condição zero, cria-se um cenário muito mais seguro. Então, as crianças têm esse nível de percepção, né, da possibilidade de estar ali presente, né, da possibilidade de criar esse cenário efetivo, e mais do que isso, os pais com essa sensação de segurança e de que as coisas estão voltando ao normal. Então, mas daí fica a pergunta, né? André, mas, poxa, interessante, mas como fazer isso agora, né? Com tamanha restrição financeira que foi imposta o ano todo, os níveis de inadimplência que foram ajustados nesse período, e eu sei bem, porque, como eu disse para vocês, a RC Sports ela tem um trabalho praticamente de 98% dentro do ambiente escolar, numa operação nacional, onde nós vimos de tudo ao longo do Brasil, e sentimos na pele as mesmas dores dos gestores, né? Porque temos alguns modelos de trabalho, de parceria com as escolas, onde nós levamos toda a estrutura. Então, foi necessário em alguns espaços a devolução de todo o valor pago por parte das famílias pelos cursos extras, outras toparam um sistema híbrido online, outras agora voltaram para o presencial com um sucesso muito interessante a partir da segunda semana, onde foi percebido um nível de conscientização e de níveis de segurança importante. Mas como fazer isso agora de uma forma efetiva? E aí é que vem o modelo de parcerias e de proposta de soluções que a RC Sports pode trazer para as suas escolas parceiras, né? Primeiro, descentralização de uma atividade meio de fundamental importância. Eu acredito demais que para 2021, os cursos extracurriculares competitivos, o integral, muito valorizado e resultadista, dependendo da promessa que é proposta para essas famílias, pode ser um grande campeão de vendas nesse processo de retomada das atividades, né? As crianças precisam do seu espaço de volta, a família, o pai, a mãe, o companheiro, os responsáveis precisam também dos seus espaços de retomar as suas atividades profissionais. A gente sabe que esse período foi caótico para todo mundo. Eu tenho 2 meninas em casa com aula online, com computador compartilhado, com telefone, com uma de 12 e uma de 5, uma entrando para o primeiro ano no que vem, outra indo para o 8º ano. E foi difícil, né, para todo mundo administrar esse cenário. E é esse tipo de solução que nós queremos trazer para vocês. Um olhar diferente para os cursos extracurriculares esportivos para 2021. Nunca se falou tanto de atividade física, qualidade de vida, como se fala nesse momento. Porque as pessoas começaram a entender, e ainda bem que entenderam, né, que não é a Covid que mata, são as comorbidades que matam. Então, os comportamentos acumulados durante esse período, né? Então, os grupos de risco, dependendo do grupo de risco e da comorbidade de um indivíduo, ele não precisa muito da Covid para poder ter um problema mais sério, né? Qualquer tipo de problema respiratório, qualquer tipo de situação já pode ser o suficiente. Na verdade, o Covid veio para poder alertar uma série de questões. Então, o sedentarismo infantil, a obesidade infantil, né? Os distúrbios comportamentais durante a infância, que às vezes passava um pouco maquiado nesse processo, chegava na vida adulta como uma bola de neve, hoje eles foram escancarados.
né? Então, as famílias, elas passaram a ter que conviver com suas crianças, com os seus filhos, e perceber quais são os hábitos que são desenvolvidos para essas crianças e de que forma que isso é estabelecido. Então, é muito importante esse processo de conscientização na comunicação das escolas para com as famílias, de qual é efetivamente o real papel das atividades extras. Essas crianças vivem enjauladas dentro de seus apartamentos, dentro das suas casas, dentro de seus condomínios, não possuem uma vida como provavelmente a grande maioria aqui teve do brincar na rua, da espontaneidade. Então, isso tudo ele é construído dentro do ambiente escolar. E esse processo de comunicação hoje, ele precisa ser muito bem trabalhado pelas escolas, porque esse pode ser o grande diferencial do desenvolvimento do projeto acadêmico-pedagógico para 2021 das escolas. Porque a parte pedagógica já é o carro-chefe da escola. Né? Então, se o pai vai procurar um processo mais humanista, mais Waldorf, mais alternativo, mais construtivista, não importa. Essa é a escolha da família e vai muito de acordo com a abordagem, aquilo, né? Um processo mais religioso, não importa. Né? O conceito educacional e do que os valores que a família procura dentro do ambiente escolar, e vocês sabem muito bem, porque tratam disso todos os dias, ele está muito relacionado às escolhas da família. Então, se a família entender que a proposta pedagógica da escola é essa, é ali, está feito. E vai dar certo como sempre deu. Né? Agora, o alinhamento da proposta pedagógica da escola com a construção de um curso extracurricular forte, de um contraturno esportivamente voltado para o movimento, para a construção do movimento, para o desenvolvimento do movimento, ele pode ser o golaço para 2021 para a maioria das escolas. E é esse processo de reflexão que eu gostaria de trazer para todos. Nós sabemos que a educação física escolar ela sofre limitações, ela sofre um monte de dificuldades, poderia ser muito mais bem trabalhada, né? Algumas escolas nós trabalhamos com o processo da educação física escolar também, alinhado com a proposta pedagógica do Extra. Né? E essa pode ser uma solução hoje para as escolas, para reduzir folha de pagamento, para reduzir passivo trabalhista, para poder oferecer um serviço de qualidade para os pais, sem onerar folha de pagamento para a escola e dependendo da modelagem e do desenho, na verdade, gerando receita para a escola, que é a proposta que a RC Esportes tem. Né? Nós desenvolvemos todo o trabalho, desenvolvemos toda a estrutura, no contrato que é feito diretamente com os pais, com a RC Esportes, é trabalhado um modelo de repasse para as escolas, pela utilização do espaço, pelo trabalho ali dentro, né, pela carteira de clientes que é ofertada. Então, é um modelo de ganha-ganha, mas nesse cenário onde muitas escolas usavam moeda de troca, o extracurricular, ou algumas atividades esportivas, às vezes para fidelizar o aluno, e isso não era computado, isso era mal precificado, isso era mal colocado, né? E eu, como um gestor de mercado do ambiente escolar e de outros setores mais do esportivo, vejo que em muitas escolas as oficinas extracurriculares ela era sinal de prejuízo. E era um prejuízo que a escola assumia para poder manter um diferencial de entrega para aquela família. E muitas vezes esse processo de parceria pode ser uma forma muito simples e sem criar um mal-estar com as famílias, de que estamos profissionalizando esse processo gestor, onde pode facilitar quebras de objeções por parte das famílias. Então, colocar a escola no cenário e circuitos de competições esportivas, né? Colocar a marca da escola no circuito escolar da região, da cidade, do estado, não importa onde. Né? Então, já é um brand de marca, uma construção de marca, uma valorização da marca de forma espontânea e natural. Né? O desafogo de folha de pagamento, de vínculo empregatício, de passivo trabalhista, né?
que eu sei bem quanto isso foi doloroso para a maioria das escolas nesse período, né? Principalmente para as escolas de educação infantil. Então, você ter um desafogo desse, né? Onde tem aula, tem, não tem aula, não tem, contratou, tem, não contratou, não tem. Quer dizer, cria-se um cenário muito confortável e o serviço está sendo prestado. E a nossa metodologia, que é pautada nas inteligências múltiplas de Howard Gardner, ela permite perfeito alinhamento com a proposta pedagógica da escola. Porque nós trabalhamos com avaliações didático-técnico-pedagógicas, onde os indicadores de desempenho são determinados entre a direção da RC Esportes e a direção da escola. Então, o processo de construção do trabalho, ele é muito personalizado e muito individualizado. E isso facilita demais o nível de percepção dos pais nesse sentido. E é incrível, meus caros, como existe uma disparidade de entender, não, mas a equipe de professores ela está aqui, os nossos professores estão aqui, são eles que tocam, e há uma tendência das coisas acontecerem alinhada. E esse é um ledo engano. É uma forma muito míope, por uma série de comportamentos que são desenvolvidos, por uma zona de conforto que é estabelecida por parte dos profissionais, ou às vezes por ser um simples complemento de renda, a forma como a vocação do extracurricular é proposto dentro da escola, ele vai direcionar de forma efetiva o sucesso ou insucesso daquilo. Então fica muito mais um tapa-buraco, como efetivamente um diferencial competitivo. Então hoje, para vocês terem uma ideia, em termos de descentralização de atividades e rotinas. O site da RC Esportes, ele é um portal de matrículas, ou seja, cada escola parceira nossa, ela recebe uma área exclusiva dentro do site, onde os pais, independente se a atividade é proposta pela escola, e a escola quiser fazer a contratação dos professores, ou se a escola quiser simplesmente usar o site para organização, ou não, essa relação direta entre pais e a RC, ela vai existir, todo o processo de matrícula acontece no site. Tudo. Com quadro de horários, com plano, se o plano é gratuito ou não, se o plano é pago, é cobrado, tudo ali. E o pai faz o pagamento ali. Essa informação do site cai no software gestor da empresa. E esse software gestor da empresa, ele alimenta todo o processo gestor para as escolas parceiras. Emissão das listas atualizadas de chamada a cada dia de aula, a agenda de eventos, né? Toda a parte de processos de ocorrências dentro de aula, os planos de aula, toda esse processo de construção, ele se dá de uma forma muito automatizada que hoje pessoas que podem estar produzindo, acudindo, acolhendo, valorizando o processo pedagógico da escola ou em alguma função que hoje ela precisa ser deslocada para poder organizar algo que pode ser feito de forma remota e forma automatizada. Então, na verdade, nesses últimos 13 anos, eu como o fundador da RC, a maior tarefa nossa foi encontrar soluções que pudessem ser viáveis para o ambiente escolar. E esse sistema, ele alimenta um aplicativo que tem a porta do professor, que tem a porta dos pais e tem a porta do gestor. Um aplicativo que tem acesso ao web e tem acesso também pelo telefone, né? Para os pais, fica ali parte de contratos, parte de agenda do aluno, um cadastro de mensagens que existem dentro do sistema, né? E de que forma que isso se estabelece de uma forma efetiva, né? De comunicação. Para os professores, uma condição de chamada, de relatórios, de envio de mensagens para os alunos sobre materiais, enfim, uma comunicação muito bacana. Então, a ideia era trazer soluções para as escolas, para os gestores, mostrar que esse processo de retomada através das atividades esportivas pode ser, sim, um diferencial competitivo muito grande para a escola, para que as famílias quebrem objeção, para que esse processo de tração possa ser ajustado, para que esse clima de confiança e de sensação de que as coisas estão voltando ao normal podem se passar através das atividades esportivas.
liberação dos hormônios através das atividades, através de endorfina, serotonina. Então, as crianças sentem aquela condição do prazer, revêem os colegas, com toda a segurança, com todo o distanciamento, mas esse clima de humanização que a escola propõe, ele fica de uma forma muito legal e muito bacana, e esse é o convite para que vocês, gestores, que ainda não fizeram essa opção, pensem de que forma que esse processo de retomada pode ser melhor aproveitado através das atividades esportivas, e se precisar de ajuda, a RC Esportes está à disposição para poder conduzir esse projeto em mãos dadas, alinhado aí, ombro a ombro, com a proposta pedagógica da escola, seja a escola de educação infantil até o ensino médio, não importa, nós vamos conduzir da melhor forma possível esse processo de reestruturação. Então, é tempo de terminar o ano bem, é tempo de terminar o ano bem, de preferência fazendo caixa com as rematrículas, é tempo de pensar que hoje o modelo de consumo mudou, hoje as pessoas estão comprando ou contratando ou parando para ouvir proposta de resultados. Qual vai ser o resultado que eu vou conseguir com isso? É otimização de recurso? Redução de carga tributária? Diminuição de passivo trabalhista? Colocar uma empresa especializada com nessa atividade meio para que a escola possa se focar totalmente na proposta pedagógica, que é a atividade fim, que ganhe um fôlego para poder retomar as atividades, que consiga, de uma atividade que hoje pode ser um passivo, se tornar um efetivo e uma fonte de renda para a escola dentro de um desenho que possa ser trabalhado. Então, é dessa mesma forma que o gestor precisa pensar agora quando ele for fazer a proposta para as famílias, né? Esse processo de resultado. Porque o processo de educação, a gente sabe que ele, né, é diferente de comprar um produto. Nós todos aqui trabalhamos no mercado de bens simbólicos, e o bem simbólicos é o bem do intangível, né? A gente não compra um curso de português, não, isso é um processo de construção, né? Então, aquelas escolas que têm aqueles programas de liderança, tem programas muito legais, mas você não compra isso. Isso é desenvolvido, isso é construído, isso é galgado, isso é ajustado e precisa ser efetivamente bem trabalhado por parte da comunicação das escolas nesse processo de rematrícula. Se isso não ficar claro para as famílias, pode ser que exista uma grande resistência, mas tenha certeza que outras famílias estão procurando esse processo. É realmente organizar o processo de comunicação para facilitar a quebra de objeção dessas famílias. Eu me coloco aqui à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta, queira tecer algum comentário, eu estou à disposição para qualquer dúvida aí. Caso alguém não tenha dúvida, eu gostaria de agradecer, deixar os contatos da RC Esportes disponibilizados para vocês, acessar o nosso site, que é o www.arcesportes.com.br, nosso e-mail através do atendimento@rcesportes.com.br, e estamos à disposição para implementar, para conversar, para encontrar soluções, porque esse é um momento onde a ajuda e a colaboração tem que ser a bola da vez, efetivamente. Eu agradeço mais uma vez, desejo sucesso para todos nós nesse processo de retomada e fazer de um ano 2021 aí um ano bacana, mas não esquecer de 2020. 2020 ainda pode ser um ano muito bom para esse processo de ganho de tração efetivo, para chegar em 2021 com uma condição mais efetiva no ambiente escolar. Mais uma vez, muito obrigado e os nossos contatos estão à disposição. Até a próxima. Muito obrigado.